25º, 26º? Já se perdeu? Por aí, Foi dia 7, né? Tanta violência que a gente acaba até perdendo um pouquinho da conta, né? Mas vamos seguir nesse assunto, Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vamos conversar com o analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil, Augusto Lerner. Augusto, bom dia. Obrigado pela entrevista para a gente mais uma vez. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Augusto, queria ouvir tua opinião, tua avaliação sobre esse acordo feito, o primeiro deles, ou um dos primeiros deles, depois da permissão para a entrada de mantimento ali na faixa de Gaza, para permitir a saída de estrangeiros ou de pessoas que estejam em estado de saúde que necessite de transferência para o Egito. Como é que você avalia esse acordo? A gente vê com muito bons olhos, né? Primeiramente, eu acho que isso é muito importante no que diz respeito à vida de civis inocentes, tanto israelenses quanto que estão morando em Gaza. Isso é muito importante. A gente vê gradativamente aumentando essa ajuda aos civis em Gaza nos últimos dias. Uma pressão muito forte do governo dos Estados Unidos, de Joe Biden, através do governo de Al-Sisi, presidente do Egito, e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Se a gente for observar, fazer uma análise, nos últimos dias entraram muitos mais caminhões com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, através da fronteira de Rafah com o Egito. Gera um indicativo que outras novidades sobre essa questão da saída de cidadãos estrangeiros da faixa de Gaza iria chegar. Começou com 10, 15 caminhões entrando diariamente, hoje já são 100 caminhões, é uma excelente notícia, e culmina positivamente com a notícia de hoje de manhã aqui no Brasil, de madrugada em Israel, que chegou a notícia no caso, com a provável saída de mais de 500 cidadãos de passaporte estrangeiro, que significa que não é um passaporte palestino e não também dupla cidadania, que tem o passaporte estrangeiro mais o passaporte palestino. Então significa que são cidadãos que têm passaporte estrangeiro saindo da faixa de Gaza, mas a gente já vê um outro passo, uma nova medida acontecendo para essa situação com os civis em Gaza começar a melhorar um pouco. Agora, Augusto, eu estou até lendo uma notícia que nós recebemos agora enquanto te ouvia. A gente tem essa habilidade aqui, né, Colombo? A gente consegue prestar atenção em várias frentes. E a gente está focando nessa questão do resgate de brasileiros na faixa de Gaza, que ainda não houve essa autorização, mas em breve espera-se que haverá, como essa sinalização positiva para esse primeiro grupo. A notícia é uma nota do governo dizendo que houve o resgate de 33 brasileiros que estavam na Cisjordânia. A operação envolveu um aluguel de ônibus, articulação com autoridades palestinas, israelenses e da Jordânia. E a estimativa é de que o voo de repatriação decole de Amman, na Jordânia, ainda nesta quarta-feira. A gente está focando muito nesse resgate de brasileiros na faixa de Gaza, porque é uma região que está muito tensionada nessa guerra, nesse conflito, mas não dá para esquecer que as tensões na Cisjordânia também estão só aumentando, né? Exatamente. Nos últimos dias, Israel fez diversas operações na Cisjordânia, na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia. Jenin é uma cidade onde a autoridade palestina de Mahmoud Abbas não tem total controle sobre os campos de refugiados na cidade. Quando a gente fala de campos de refugiados, parece que a gente pensa que é um campo, mas sim, são bairros, são cidades, são prédios dentro de Jenin que são controlados por grupos terroristas. Mas a gente também, novamente, repito, toda a possibilidade de salvar vidas de civis, vidas de brasileiros morando em Gaza, morando na Cisjordânia. E Cisjordânia, vale lembrar, perto, faz fronteira com a Jordânia, então é mais fácil tu fazer essa transferência de brasileiros, no caso da Cisjordânia para a Jordânia, onde a sua capital é Amman, que a partir disso vai conseguir trazer esses brasileiros de volta. Augusto, esse atentado contra esse campo de refugiados? Pode repetir a pergunta que cortou no meio sobre esse atentado que aconteceu ontem lá em Jabalia.
Quais são as consequências para Israel, que agora vem sendo pressionado ainda mais pela comunidade internacional, e também sobre essa guerra de narrativas, né, Augusto? Porque o Hamas diz que morreram civis, nega que tenha havido a morte de uma liderança, de um combatente do Hamas, indo contra a uma narrativa que vem de Israel, que fala de 50 mortos ligados ao Hamas e entre eles essa liderança, esse combatente do grupo terrorista. São guerras de narrativas, bem como tu disse, Lívia. Muito parecido como foi quando foi atacado aquele hospital na faixa de Gaza, Al-Ali. Israel, primeiramente não, mas negou o ataque, e se a gente for ver agora, Israel confirmou o ataque. A gente já consegue ver uma postura completamente diferente. Quando Israel faz alguma coisa, Israel confirmou. Logo depois do ataque ao campo de refugiados em Jabalia, Israel confirmou e noticiou, inclusive, que era um campo de refugiados que abrigava dezenas de terroristas, e um dos líderes responsáveis pelo massacre do dia 7 de outubro. Ao mesmo tempo, o Exército afirmou que fez dezenas de solicitações para os cidadãos inocentes da região para saírem do campo de refugiados, porque ali o Hamas estava se abrigando. E quando a gente diz se abrigando, não é por solo, e sim por túneis debaixo do solo. Então é uma situação muito mais complexa e difícil de ser analisada, mas sim, Israel vem perdendo um pouco do apoio internacional. Claro, Israel tem o apoio dos Estados Unidos ainda irrestrito sobre a guerra, o direito de defesa, e também dos países da União Europeia, mas a imagem de Israel com o desenrolar do conflito, ela vem se arranhando, a gente pode dizer assim, por causa da baixa de civis. E outro ponto também, te respondendo, Lívia, a gente já sabe, a gente acompanha já analistas de relações internacionais, inclusive eu vejo a mídia brasileira hoje muito mais reticente na questão de informar número de mortos, quando a gente sabe, por exemplo, que quem comanda o Ministério da Saúde da faixa de Gaza é o Hamas. Então a gente já entendeu, a gente já compreende que esses números, na maioria das vezes, eles não são, o Hamas não é uma fonte confiável, como foi no caso do hospital em Al-Ali, naquele ataque que foi ocorrido por causa do lançamento falho da Jihad Islâmica, um outro grupo terrorista na faixa de Gaza, e o Hamas na hora acusou Israel. Então, sempre quando é o Hamas reportando alguma informação, a imprensa hoje em dia já vejo se comportando com um pé atrás diante das informações reveladas pelo Hamas. Agora, 7 horas e 55 minutos, só para marcar o horário, Augusto, por favor, pode continuar. Não, só informando, a gente vê a imprensa hoje em dia mais um pé atrás com a informação que vem do Hamas. Eu acho isso importante, porque não é uma fonte confiável. A gente sempre destaca, né, Augusto? Porque é a única fonte oficial que a gente tem de informações de levantamento de mortos até agora. Porque as entidades independentes ainda demoram um tempo para contabilizar esses números e confirmar ou não o que tem chegado para a gente. Então, a gente sempre ressalta, né? Os dados são do Ministério da Saúde lá de Gaza, que é controlado pelo Hamas. E aí deixa para o espectador, para o telespectador chegar às suas conclusões. Agora, você chegou a citar sobre essa reação da comunidade internacional. A Bolívia cortou ontem relações diplomáticas, como Israel, Chile e Colômbia convocaram alguns embaixadores em Israel, porque também tem críticas em relação à atuação das forças de defesa nessa contraofensiva lá na faixa de Gaza. Isso tende a recrudescer? Essa reação internacional tende a recrudescer? Qual é a sua avaliação? Em tempos de guerra, essa solicitação da volta dos embaixadores para os seus países de origem é algo relativamente normal, podemos dizer assim. Em outros casos, em outras situações, em outras guerras, isso já aconteceram e não é algo tão inesperado dentro da diplomacia internacional. Principalmente Chile e Colômbia hoje, que têm governos mais de esquerda, que normalmente são mais críticos a conflitos e a guerra, também a Israel no que diz respeito em relação aos palestinos e também ao grupo terrorista Hamas. Então é uma notícia, uma informação já
já até certo ponto esperada, podemos dizer assim. Inclusive, Israel também chamou o embaixador israelense da Rússia em Moscou depois da reunião de alguns ministros russos com autoridades do Hamas na Rússia. Então, é uma atitude atitude comum, podemos dizer assim, na guerra. A questão da Bolívia, eu acho que eu vejo essa informação agora dando um pouco de opinião. Eu vejo isso como uma infelicidade do governo boliviano, porque eu acho que ele está dando margem para atos terroristas, em vez de fazer um comunicado ao mínimo, pelo menos, criticando as duas partes. Ele toma lado nessa guerra, dando um aval, podemos dizer assim, aos terroristas do Hamas, que cometeram o massacre do dia 7, e punindo o país, o Estado, independentemente da ideologia do governo ali presente, punindo o país que foi atacado. Então, eu vejo a Bolívia também perdendo muito mais do que Israel. Israel é uma economia pujante, desenvolvida, que tem relações com todos os principais países da União Europeia e dos Estados Unidos. A Bolívia é um país que enfrenta uma série de problemas econômicos no seu país e muito mais isolado politicamente, podemos dizer assim. Então eu vejo a própria Bolívia saindo muito mais perdendo do que Israel. Agora, às 7h59, nós acabamos de conversar com um analista de relações institucionais da Stand With Us Brasil, Augusto Lerner, a quem agradeço a entrevista. Mais uma vez, Augusto, bem-vindo sempre. Muito obrigado, Lívia, e bom trabalho e bom dia a todos.